Bom dia, irmãos. Que bênção. Eu estou me sentindo como um jogador, pastor Alberto, que passa um tempo aí no departamento médico e volta, sem saber se aí quando chutar a perna vai responder, né? Tudo começou com uma partida de futebol, mas graças a Deus que hoje nós estamos de volta àquilo que o Senhor me chamou. E domingo passado eu tive a oportunidade de testemunhar, no momento de gratidão aos irmãos, que um dos motivos de oração, quando eu estava com a embolia pulmonar sem saber se ia continuar vivo ou não, era justamente, além da minha família, pelo ministério que o Senhor me deu. Então, glória a Deus que hoje Ele me permite, pela sua vontade soberana, estar aqui com os irmãos, às vésperas do Natal, meditando sobre um tema muito importante que as pessoas não se dão conta no Natal. Natal é uma época de presentes, é uma época de visitar parentes, até mesmo de fazer coisas boas, guiados por um espírito do Natal, que eu ainda hoje não entendi muito bem o que é esse espírito do Natal. Quando, na verdade, a verdadeira razão pela qual Cristo, Ele se fez um de nós, foi para ser obediente a Deus até a morte. Ele nasceu para morrer, mas Deus só permitiu que isso acontecesse no tempo que Ele havia determinado e após cumprir o seu ministério. Graças a Ele, então, que hoje eu também estou com os irmãos tentando fazer a mesma coisa, tentando cumprir o ministério que o Senhor me confiou. E hoje nós vamos meditar sobre reino de Deus. Reino de Deus, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes passam desapercebidas no Natal. Que o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, na verdade foi, em última análise, para cumprir a profecia que Deus fez por meio do profeta Jeremias, de que haveria um momento na história da humanidade em que Ele faria com o povo uma nova aliança. E essa aliança, que diferentemente de outras alianças que Deus fez com o seu povo, era uma aliança incondicional, que não necessitava de obras humanas para que ela fosse cumprida por parte do povo. Ela consistia em escrever a lei de Deus na mente e no coração do ser humano. E é justamente nisso que consiste o reino de Deus. A gente declara que quer confiar em Jesus, a gente crê que Ele é o Filho de Deus, mas o verdadeiro propósito do Natal é que se estabeleça no nosso coração o reino de Deus, para que também nós sejamos obedientes até a morte, porque esse é um fato que um dia vai chegar para todos nós. A diferença que vai fazer nas nossas vidas é cumprirmos o reino de Deus enquanto Deus nos der o fôlego de vida. E nesse instante eu chamo os irmãos a uma oração preparatória da reflexão que nós vamos fazer com base em Mateus 2. Com base em Mateus 2, onde logo depois da oração nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 18. Mateus 2, de 1 a 18, portanto, é o texto proposto. Queria que vocês localizassem nas Bíblias e logo após a gente vai estar fazendo a nossa oração. Eu acho que está beleza. Eu acho que está tranquilo. É? Então tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com o Natal, Senhor. O nascimento do Teu Filho, para nos dar o exemplo do que é o reino de Deus aqui na terra, Senhor. O que é obedecer ao Senhor, o que é Te conhecer pela experiência. E eu Te peço, Deus, que abra as nossas mentes e os nossos corações para esse reino. Nos permita entender, Senhor, a Tua palavra, para que nós não venhamos a ser como tantas pessoas, como tantos personagens, inclusive que fizeram parte desse Natal, como foi o caso de Herodes, que passou, Senhor, ao largo da grande bênção que foi o nascimento do Messias, do Teu Salvador, aquele que veio para mudar a história da humanidade. Senhor, nos concede nesse momento entendimento da Tua palavra, abre as nossas mentes, fortalece o nosso espírito para a obediência, para que nós venhamos a Te conhecer e a conhecer o Teu Filho,
para que a tua vontade seja feita, Senhor, então, não somente nos céus, mas na terra onde estamos, a clamar por Ti. É em nome de Jesus que nós oramos e que eu agradeço, Pai, pela bênção que é estar aqui com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. O texto proposto, seguindo a série de personagens bíblicos que nós escolhemos para compartilhar com a igreja durante esse mês, ele fala um pouco dos magos. A gente já conversou sobre os magos aqui no primeiro domingo desse mês, mas hoje o personagem central da nossa história será Herodes. Você já ouviu uma pregação sobre Herodes? Hoje nós vamos ouvir um pouco a respeito de Reino de Deus, e o título da nossa mensagem de hoje é O Engano de Herodes. O que é que Herodes não entendeu? Vamos à leitura então. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o personagem da reflexão de hoje, Herodes, não é um personagem muito diferente do ser humano em geral, que não entende, não conhece o reino de Deus. Os historiadores, eles falam que Herodes foi um rei muito perverso. Um rei que era rei de Judá, embora não fosse judeu de origem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Herodes, ele era de um país vizinho de Judá, chamado Edom, que depois de uma série de batalhas que viveu ali por volta de 150 anos antes de Cristo,
perdeu uma parte do seu território e já não se chamava mais Edom, que são os descendentes de Esaú, mas sim Idumeia. Então Herodes, ele era um idumeu. O que significa isso? Que, sendo rei dos judeus, embora não fosse judeu, ele era um estrangeiro no país de Judá. E como estrangeiro, ele era uma pessoa odiada pelos judeus, de um modo geral. Em primeiro lugar, porque Herodes, na ânsia de ter o poder, ele havia subjugado algumas pessoas que reinavam em Judá, embora não fossem da dinastia de Davi, que eram os descendentes dos famosos Macabeus. E os descendentes desses Macabeus, que fizeram uma revolta que trouxe à Palestina a independência depois de muitos anos de dominação grega, persa, babilônica, assíria, esses Macabeus conquistaram a independência do país, que foi um motivo de muita alegria, mas essa independência ela veio a ser perdida no ano 63 a.C., por conta de uma guerra civil com motivação religiosa entre as duas seitas que muito incomodaram Jesus no seu ministério, que foram fariseus e os saduceus. Essas duas classes de religiosos levaram o país a uma guerra civil que terminou com um pedido de intervenção de Roma. Só que Roma não intervinha de graça. E quando Roma entra na história de Israel, Roma subjuga aquela nação que perde a sua independência, que passa a ser agora governada por governadores indicados por Roma. Herodes foi um desses governadores que se tornou rei da Judéia, indicado por Marco Antônio, que surgiu logo depois da morte de Júlio César. E Herodes fez muitas coisas. Assim, do ponto de vista administrativo, Herodes, ele havia boas razões para ser considerado o grande, porque Herodes fez obras excelentes aos olhos humanos. Uma das obras que ele fez foi a construção da capital, a nova capital do reino, Cesareia. Essa cidade vai ser famosa na vida de várias pessoas, vários homens de Deus. Filipe nasceu nela. Foi lá que Pedro teve a confirmação da vocação do evangelho aos gentios, e foi lá também que Paulo foi preso para ser julgado e mandado para Roma. E Cesareia era uma cidade magnífica. Ainda hoje, os historiadores, os arqueólogos encontram construções maravilhosas naquela cidade. Ela era chamada de Pequena Roma, de tão esplêndida que era a cidade. Então, Herodes foi um bom governante administrativamente. Outra obra que ele fez, essa obra é curiosa, foi uma reforma no templo de Jerusalém. Todos sabemos que o templo de Jerusalém teve as suas medidas determinadas por Deus, mas Herodes teve a petulância de ampliar e embelezar o templo de Jerusalém. Com que objetivo? Com o objetivo de agradar aos judeus. Embora desagradasse a Deus, fazendo aquilo que Deus não mandou, Herodes queria se perpetuar no poder. E como isso é real ainda nos dias de hoje. Governantes que não se saciam com o fato de estar no poder, mas querem se perpetuar no poder. Esse é o tipo de governo humano que contrasta com o reino de Deus. Mas Herodes fez mais do que isso. Herodes, para aplacar a ira dos judeus, ele casou com uma mulher, Mariane, que era parente dos Macabeus, para diminuir a sensação de rejeição pelo fato dele ser estrangeiro. E teve filhos com essa mulher. Acontece que, com medo de sombra, com medo da disputa pelo poder que poderia vir com a sua morte, Herodes manda matar Mariane e manda matar seus filhos. E não somente isso, ele manda matar toda a nobreza do seu reino, para que não houvesse disputa alguma a respeito do reino quando ele falecesse. Quer dizer, um cara que gostava do poder, que não tinha escrúpulos e não tinha limites para se manter no poder. A ideia do poder pelo poder. Curiosamente, entra na história de Herodes pessoas estrangeiras, magos do Oriente, segundo o texto que acabamos de ler,
é uma indicação de que provavelmente se tratava de sábios persas. Talvez sacerdotes do zoroastrismo, pessoas que estudavam os astros e que conheciam a promessa messiânica. Quem sabe, por causa da permanência de Daniel no meio dos persas. E esses homens veem a estrela que eles entendiam como sinal do nascimento do Messias e saem, depois de algum tempo, provavelmente 2 anos, depois de verem a estrela, eles chegam até Jerusalém. Muita gente pensa que os magos chegaram na manjedoura e encontraram o bebê Jesus, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que 2 anos havia se passado desde a visão da estrela para que eles tivessem então o acesso até Jerusalém procurando o rei dos judeus. O texto diz que eles perguntavam onde está o rei dos judeus. Isso significa que provavelmente ao chegar em Jerusalém, eles foram de casa em casa, de pessoa em pessoa, perguntando onde estava o rei dos judeus. Essa pergunta deve ter causado estranheza, porque os judeus tinham um rei, que era Herodes, de um modo que, de alguma forma, que o texto não explica, essa mensagem chega até os ouvidos de Herodes. E o texto diz que toda Jerusalém ficou estremecida. Realmente era motivo para estremecimento. Herodes era um rei mau, e agora chegam pessoas de outro país, de um território distante, perguntando onde estava o rei dos judeus que havia de nascer. Se Herodes havia matado a mulher, os filhos e a nobreza, o que é que ele faria com aquele Messias enviado por Deus? Não é difícil de saber. Ele mandaria matar, porque Jesus era uma ameaça para Herodes, aos seus olhos. Na verdade, não era. Tanto assim que no julgamento de Jesus, o filho de Herodes, Herodes Antipas, pessoalmente investiga Jesus e ele mesmo chega à conclusão que Jesus era indiferente para ele. O reino de Jesus não era desse mundo, então não importava para Herodes Antipas. Então isso demonstra que Jesus não era uma ameaça real para Herodes, mas não era assim que Herodes via a Jesus. E ele, que não conhecia a palavra de Deus, certamente manda chamar os principais sacerdotes e os escribas, que eram pessoas entendidas da lei, encarregadas de explicar a lei para as pessoas, e procuram saber onde havia de nascer o Messias. E esses especialistas usam o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias havia de nascer em Belém. O Messias, o Cristo de Deus, descendente de Davi, havia de nascer na cidade natal de Davi. A cidade do seu pai, Jessé, o belemita. Belém, uma pequena cidade, mas que aos olhos de Deus era muito grande, porque dela haveria de vir aquele que guiaria o povo de Deus na direção do reino de Deus. Herodes indica Belém como local do provável nascimento, mas ele não vai exatamente prestar um favor. Ele vai dar informação pedindo algo em troca. E o que é que Herodes queria em troca? Ele queria saber detalhes sobre onde se encontrava não mais o bebê, mas o menino Jesus. E ele fala para os magos voltarem e dar essa informação, porque ele queria adorar a Jesus. Assim como Herodes, tantas pessoas dizem que querem adorar a Jesus, mas não foi isso que exatamente ele fez. Ele esperava saber onde Jesus havia nascido, quais os detalhes do local onde ele estava morando, para ir lá e matá-lo. Tanto assim que ele toma uma providência, que a gente diria que foi uma providência astuciosa. Ele procura saber dos magos quando é que a estrela havia nascido. E os magos informam com precisão que essa estrela havia aparecido, melhor dizendo, há 2 anos. Então isso já mostra a intenção de Herodes, de caso alguma coisa desse errado no seu plano, ele ter um plano B, que era matar todas as crianças da idade para baixo que os magos indicaram como tempo da aparição da estrela, que era 2 anos. E é exatamente o que acontece, irmãos.
Herodes fica à espera dos magos, certamente o seu coração aflito, porque ele poderia perder o reino para aquele que havia de nascer, e os magos não retornam. Qual é a decisão de Herodes? É botar o seu plano B em ação. Mandou matar todas as crianças, todos os meninos de Belém e dos arredores de Belém, nascidos de 2 anos para baixo. Não parece ser uma coisa muito surpreendente, levando-se em consideração um rei que, para ficar no poder, matou a própria esposa. Matou os seus próprios filhos. Então, matar os filhos dos outros, para ele, não seria um grande problema. Curioso é que o texto nos diz que até mesmo a matança dos inocentes, isso está no versículo 18, no 17 e no 18, essa matança dos inocentes acontece para que se cumprisse a profecia feita por meio do profeta Jeremias. Se você quiser registrar esse fato, essa profecia se encontra em Jeremias 31, versículo 15, onde Jeremias fala exatamente: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Por que Raquel entra na história aqui, meus irmãos, dessa profecia? Quem era Raquel? Raquel era esposa amada de Israel, Jacó. Aquela cujos filhos eram os preferidos de Jacó. Primeiro José, e depois que José é dado por desaparecido, Benjamim. E adivinha quem fazia parte da tribo de Judá no novo país de Israel que ficou depois da volta do exílio? A tribo de Benjamim. Não mais separada como uma tribo, mas juntamente com a tribo de Judá, Benjamim e Judá faziam parte agora do restante de Israel que foi restaurado após o exílio da Babilônia. Então é provável que muitos daqueles meninos que morreram fossem exatamente descendentes de Raquel, que foi morta a caminho de Belém, morreu a caminho de Belém, quando teve justamente Benjamim, e foi enterrada provavelmente em Ramá. Como a palavra de Deus, ela é infalível. Como os juízos de Deus são infalíveis. Até a maldade de Herodes sendo usada para cumprimento dos desígnios de Deus. Obviamente que Deus não queria que aquelas crianças morressem, mas Ele queria que a salvação fosse trazida ao povo. Ele queria que Jesus chegasse à fase adulta. Ele nasceu para morrer, mas ainda não estava no tempo, porque ele não havia ainda cumprido o seu ministério, e ele iria morrer como uma ovelha levada ao matadouro no momento designado pelo Senhor, utilizando-se inclusive da maldade do coração do ser humano, como havia em grande medida no coração de Herodes, para que os planos soberanos de Deus se cumprissem e a salvação fosse realmente percebida pelas pessoas, e por isso nós estivéssemos hoje aqui meditando na palavra de Deus, meditando sobre Natal e meditando sobre Reino de Deus. Quando o anjo avisa a José que Herodes mataria a criança, o texto nos diz que ele foi orientado a fugir para o Egito. Esse também é um outro fato que vai cumprir uma profecia. Essa profecia se encontra em Oséias 11, versículo 1, quando Deus, falando de Israel e da forma como Israel desobedecia ao chamado de Deus, mesmo tendo sido tirado do Egito, no versículo 1, ele diz exatamente: do Egito chamei o meu filho. Numa referência explícita ao país de Israel, que foi feita uma grande nação desobediente, apesar de todas as bênçãos que Deus realizou na vida daquele povo, mas que indiretamente aponta também para o fato de que Cristo foi abrigado num país inimigo, como Davi também havia sido. Davi também havia fugido de um rei extremamente egoísta, que queria matar Davi, Saul, porque via Davi como uma ameaça, e Davi teve que se esconder no reino inimigo,
o reino dos filisteus, o reino do rei Aquis, que era um rei inimigo, que era o rei, inclusive, que governava sobre a Filistéia quando Davi derrotou o gigante filisteu Golias. Do mesmo jeito que aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus. Teve que se refugiar num país inimigo, num país rival, como providência de Deus, para que no tempo certo, com a morte de Herodes, Jesus pudesse voltar então para a sua terra e pudesse ir se desenvolvendo, crescendo, até chegar na fase do início do seu ministério, até o dia que chegasse até a cruz, como Deus havia designado. Então, dessa primeira parte do sermão, nós podemos concluir que os planos de Deus, eles são infalíveis. Que apesar da maldade do ser humano, da sua resistência em se submeter aos planos de Deus, Deus governa soberano. A sua soberania é um ensinamento bíblico sobre os seus atributos. Ele governa soberano e ele faz cumprir os seus planos. De toda a autoridade constituída, Herodes deveria saber disso. Deus espera que essa autoridade que ele tem sobre outras pessoas seja exercida de um modo, é uma oportunidade para que o mundo seja mais parecido com o reino de Deus. E de toda autoridade será cobrado o uso que foi feito dessa autoridade. Uma evidência disso é que Herodes, pouco depois de Jesus ir para o Egito fugido com a sua família, Herodes morre. E quando ele morre, parece que toda aquela ânsia que ele tinha, de perpetuação, vai para o espaço. A morte dissolve seus planos. E o que fica de legado de Herodes é a sua dinastia, que é uma dinastia curta, uma dinastia que vai sendo cada vez mais enfraquecida. No tempo que Jesus já era adulto, a Judéia não era mais nem uma região somente, já era uma região dividida. E o seu filho Herodes Antipas, ele só era rei de uma parte da Galiléia. E o fato é que o reino de Deus se estabelece apesar de Herodes. Herodes poderia ter participado dessa história de uma outra forma, o que é improvável, dado aquilo que nós sabemos sobre o seu caráter. Mas, como para Deus não existem impossíveis, Herodes poderia ter participado dessa história fazendo aquilo que ele disse que faria, verdadeiramente adorando o Salvador. Mas os planos dele foram planos de destruição. Herodes não sabia, e o próprio texto da palavra, em Provérbios 16, ele diz que ai do rei que pratica a iniquidade, porque o reino se estabelece com justiça. Ai daquele rei cujo princípio básico do seu governo não seja a justiça. E isso serve para a gente também, porque todos nós temos influência e autoridade, provavelmente aqueles que não têm ainda terão, sobre outras pessoas. Somos chefes, somos pais de família, somos mães de família, temos filhos, temos pessoas sob a nossa responsabilidade, e Deus vai cobrar também a cada um de nós aquilo que nós fazemos com a autoridade que nos é dada. Se nós deixarmos que o reino de Deus se estabeleça nas nossas vidas, o Natal passa a ter sentido, meus irmãos. A nossa profissão de fé que os irmãos fizeram aqui na frente passa a ter sentido. E como é bom, Bruno, Bárbara e Márcia, não é isso? Ver o reino de Deus se estabelecendo e avançando. Isso é um indicador de que a igreja de Cristo, ela está no caminho certo. Ela está fazendo aquilo para que ela foi chamada. A expansão do reino de Deus, que é muito mais do que fazer membros na igreja, ou do que ser membros, porque Jesus nos comissionou, o ID dele não é para fazer membros, mas sim para fazer discípulos. E é assim que o reino de Deus se expande. E para finalizar, algumas reflexões sobre aquilo que Herodes não entendeu. Ele não entendeu como se estabelece, o que significa, quais as implicações e os benefícios de estarmos submetidos ao reino de Deus. E a palavra, ela vai nos dar uma série de informações sobre o que vem a ser o reino de Deus. Um dos textos mais ricos, Mateus 13,
Mateus 25, nas parábolas em que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, ele vai nos dar uma série de informações sobre as quais a gente vai meditar nesse instante a respeito do que vem a ser o reino de Deus. O primeiro princípio é que o reino de Deus é soberano. Deus, ele deseja estabelecer o seu reino na mente e no coração do ser humano. O reino de Deus não se estabelece em palácios, em cesareias, nem em templos feitos por mãos. A promessa de Deus para a nova aliança é que esse reino se estabeleceria no nosso coração. E esse reino se estabelece quando a gente dispõe o nosso coração para a obediência. Porque é a obediência que demonstra o amor que nós temos. É fato que nós somos imperfeitos e Deus já leva em consideração a nossa imperfeição. Mas o que Ele se importa é a nossa disposição de obedecer. E essa disposição vai ser evidenciada por atos, por atitudes que mostrem, que apontem para a direção que a gente escolheu dar à nossa vida. Não mais ao reino humano. Talvez na minha ou na vida de vocês tenha um Herodes governando as nossas decisões, os nossos pensamentos, mas o que Deus quer é que esse rei seja deposto, para que Cristo verdadeiramente reine sobre as nossas vidas. Os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos caminhos sejam os caminhos de Deus, sejam a vontade de Deus. Em segundo lugar, que o reino de Deus, ele é diferente do reino humano. Já no segundo livro de Crônicas, no momento em que o rei Roboão, filho de Salomão, se tornou desobediente e ignorou a Deus, Deus permitiu que Israel fosse invadido, que Judá fosse invadido pelo rei do Egito, e disse: eu terei compaixão do meu povo, mas vocês vão ficar como vassalos do rei do Egito, para que vocês aprendam a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. A palavra nos mostra que o reino é diferente. E quando Deus reina, as atitudes dos seus servos são diferentes. O reino não se estabelece, a promessa da nova aliança é uma promessa incondicional. Ela foi feita sem exigir da nossa parte nenhuma obra humana para que nós tenhamos acesso à salvação. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então o reino de Deus, como diz lá Efésios 2:8, é uma promessa gratuita de Deus. Mas ele exige, ao se estabelecer no coração do ser humano, uma atitude diferente. Uma atitude de submissão. Submissão se revela por obediência, por negação de si mesmo, por oração de contrição pelos nossos pecados, por estar buscando todos os dias, como ser humano, como esposo, como esposa, como filhos, como profissionais, como membros do corpo de Cristo, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Se não é assim, o Natal não tem sentido. Se não é assim, vamos guardar os presentes e vamos deixar a comida na geladeira. Joga fora os convites, porque não faz sentido celebrar uma festa em que o verdadeiro propósito dela não está sendo celebrado, que é a submissão do homem a Deus. Mas o reino de Deus também é uma coisa muito simples. Ele começa, Bruno, como um grão de mostarda. Mateus 13, 31 e 32. Muito pequenininho. Participar do clube de Jesus, muitas vezes é a semente que foi plantada, você usou a palavra semente. É uma coisa que é plantada tão pequenininha como um grão de mostarda, mas que quando ela cresce, se torna uma árvore frondosa. E as árvores vêm, pousam e ali fazem os seus ninhos.
O reino de Deus, ele é como um campo semeado de boas sementes, em que há misturados ali o trigo, que foi plantado por Deus, e o joio, que foi plantado pelo inimigo. E os dois se parecem tanto, mas são na essência tão diferentes, que o próprio Deus, segundo a parábola do joio e do trigo, que se encontra em Mateus 13, 24 a 30, resolveu não fazer a separação para que não houvesse confusão entre quem é joio e quem é trigo. Mas no tempo certo, no tempo da colheita, os anjos vão fazer essa separação. E o joio, ele vai ser retirado primeiro e vai ser queimado. E o trigo vai ser guardado no celeiro de Deus. Glória a Deus por isso. Nosso desejo é sermos trigo. Mas isso depende do reino de Deus nas nossas vidas. Que o reino de Deus é como um fermento, Márcia, que cresce. Não o fermento dos fariseus, mas aquele fermento que a gente mistura em 3 porções de farinha e no tempo certo, com o crescimento certo, o pão, ele se torna pronto para servir de alimento. Então, a ideia do fermento nos mostra, do fermento de Deus e não dos fariseus, que ele dá o crescimento na medida certa, até o ponto certo, né, em que o pão possa ser servido de alimento e que a gente já esteja também alimentando outras pessoas, porque fazer discípulos é isso. É alimentar outras pessoas que estão chegando e que precisam encontrar na igreja a ideia, na prática, verdadeiramente, do corpo de Cristo, fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer. Não sendo somente igreja como instituição, o que inevitavelmente a gente se torna quando a gente se organiza perante a lei civil, mas sendo algo muito superior a isso, que é o corpo de Cristo, refletindo para os nossos irmãos que estão chegando, atitudes coerentes com a decisão que um dia nós tomamos de seguir a Cristo e de sermos submissos a Ele e fazermos aquilo que Ele faria, apesar dos nossos defeitos, que Ele vai tratando no meio do processo. O reino de Deus, ele também é Herodes. Infelizmente ele não pôde entender isso, como uma rede lançada ao mar. E essa rede, ela vai recolher todo tipo de peixe. Mas também haverá um momento em que essa rede vai chegar à praia. E lá vai ser feita a separação dos peixes bons daqueles peixes que não são. Na essência, nenhum de nós é bom. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. A diferença que faz é justamente o reino de Deus, não somente numa decisão, mas na nossa vida cotidiana, produzindo frutos. E Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Herodes também não entendeu que ser cidadão do reino implica em receber dons que devem ser usados como instrumentos de crescimento do próprio reino. Jesus ensina isso na parábola dos talentos. De tão difícil compreensão para alguns, porque lá está se falando de aplicação de dinheiro e juros. Mas o princípio que está na parábola dos talentos é justamente a necessidade de usarmos os nossos dons em prol do crescimento do reino, que obviamente não cresce por meio de dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. Mas da aplicação dos nossos dons, daquilo que nós fomos chamados para fazer. Celebrar o Natal é celebrar o reino de Deus, também é celebrar os dons que nós recebemos, e todo crente recebeu pelo menos um dom, que é um instrumento para a edificação do reino. Percebermos qual é o nosso dom e colocarmos o nosso dom em prática, não para nossa própria vanglória, mas para servir aos outros, como Jesus fez, dizendo Ele mesmo que aquele que serve é menos importante do que é o servido, mas que Ele havia se feito como servo no meio dos apóstolos, para que hoje nós entendemos o que é ser servo de Deus, é fazer a sua vontade até a morte. Concluindo, meus irmãos, pensando em Herodes, mas também pensando em nós, naqueles que ainda precisam entender o reino de Deus, e daqueles que já entenderam, mas que eventualmente a sua vida pode nesse momento não estar sendo governada por esse rei, eu queria citar o texto de Mateus 13, versículo 19, que diz: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este
é o que foi semeado à beira do caminho. O desejo de Deus é que nós sejamos a semente que foi plantada no solo bom. Que o nosso coração realmente seja um coração solo bom, receptivo à semente que vai dar frutos, que cresce, que tem um crescimento dado por Deus, para que o reino de Deus continue a se estabelecer, primeiro na nossa vida e depois nas pessoas que por meio da nossa vida Deus quer alcançar. Herodes não entendeu o que é o reino de Deus, ele não entendeu como se estabelece o reino de Deus, não é por meio de força, conquista nem guerra. Os homens conquistam países matando seus adversários para subjugar o seu país. O reino de Deus se estabelece por uma rendição voluntária e pacífica de um ser humano que entende aquilo que Jesus nasceu para fazer, aquilo que ele fez e aquilo que ele continua a fazer pela obra do Espírito Santo por meio da sua igreja. Herodes também não entendeu quais as implicações e quais os privilégios de fazer parte do reino de Deus. Muitas vezes nós focamos apenas na salvação como um grande privilégio, que é certamente o maior milagre que Deus, por meio de Jesus, realizou aqui na terra, que é a conversão de um ser humano cujo coração não é melhor do que o de Herodes a Cristo. Mas nós temos que focar também no reino de Deus, para que ele se cumpra nas nossas vidas. E ele se cumprindo, gradativamente, os nossos pensamentos e os nossos caminhos vão ser mais parecidos com os caminhos de Deus. Lembrando que ele mesmo falou em Isaías 55, 8, 9 e 10, que os nossos pensamentos e os nossos caminhos são diferentes dos dele. Mas quando o reino de Deus se estabelece na nossa vida, cada vez mais nossos pensamentos e os nossos caminhos ficam mais próximos daquilo que ele deseja para as nossas vidas. E foi para que isso acontecesse que ele enviou Jesus para morrer por nós. Celebrar o Natal é celebrar o reino de Deus. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que também seja assim na minha vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que nós não somos, Pai, em essência, pessoas diferentes de Herodes. Talvez nos nossos corações, mesmo aqueles que decidiram um dia servir ao Teu reino, ainda haja, Senhor, reis humanos governando as nossas decisões. E essa é uma oportunidade de meditar sobre o Teu reino e de se submeter a esse reino, para que o senhorio de Jesus seja completo nas nossas vidas. Senhor, eu te peço, Pai, que na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, se há alguma área em que nós não estamos conseguindo te obedecer e por isso está faltando amor ao Senhor, que o Senhor nos revele que é nessa área, Senhor, que estamos negando o senhorio a Cristo nas nossas vidas. E assim, que naturalmente brote o nosso desejo, pensando, Senhor, naquilo que Jesus fez e continua a fazer na nossa vida e por meio dela, em nos submetermos, Pai, ao senhorio completo dele, Senhor. E a cada dia, sendo cristãos melhores, a Tua igreja cresce e ela própria dá um testemunho de ser o Teu corpo, submissa completamente ao cabeça que é Cristo. Porque foi para isso que Ele veio, e celebrar o Natal, Senhor, é celebrar a instalação do Teu reino na terra, Deus, que começa, Senhor, e é semeado no coração do ser humano. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, para que a gente possa ter a noção exata, Senhor, do que isso significa. Não como Herodes fez, mas como Teus servos, que se submetem ao Senhor e que experimentam, Senhor, as bênçãos de uma vida obediente, em nome de Jesus.